Você já parou para pensar no caminho que está seguindo? A Bíblia, em Provérbios 14:12, adverte: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. Em um mundo com tantas opções, tantas filosofias, tantas vozes gritando por sua atenção, como saber qual o verdadeiro caminho? Como encontrar a verdade em meio a um oceano de mentiras e meias-verdades? Como alcançar uma vida plena, com propósito que realmente satisfaça a sede mais profunda da sua alma? Estas não são perguntas novas. Eram as mesmas perguntas que inquietavam os discípulos de Jesus naquela noite tensa em Jerusalém, pouco antes da sua crucificação. Eles estavam confusos, assustados, prestes a enfrentar a maior crise das suas vidas. E foi neste cenário de despedida e angústia que Jesus proferiu as palavras mais contundentes, mais exclusivas e mais transformadoras da história da humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Uma declaração que não apenas consolou aqueles discípulos, mas dividiu a história, desafia o pensamento moderno e oferece a única resposta real para a busca mais fundamental do nosso coração. Lição 9. O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Descubra a única resposta para toda a sua busca. Você está absolutamente certo de que está no caminho correto? Tem certeza absoluta de que conhece a verdade? Está completamente seguro de que possui a vida eterna? A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens em mais um encontro transformador com a palavra viva e eficaz que nos limpa e transforma a cada dia. Sejam bem-vindos. Hoje temos uma missão crucial, juntos explorar a declaração mais poderosa, mais profunda, mais exclusiva e mais libertadora que Jesus já fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma afirmação que o mundo tenta desesperadamente silenciar, que até denominações religiosas ditas cristãs estão diluindo por acharem intolerantes demais, mas que pode ser a única coisa entre você e a eternidade no inferno. Prepare-se. Esta não será apenas mais uma aula expositiva, será uma jornada que nos levará ao âmago do ensino de Cristo, que confrontará o relativismo da nossa época e as nossas próprias dúvidas e incertezas, e que nos desafiará a examinar em qual caminho realmente estamos andando, oferecendo a única solução real para a crise existencial e espiritual de toda a humanidade. Nesta aula, vamos descobrir o contexto dramático e emocionante em que Jesus fez essa declaração exclusiva, por que tantos caminhos que o mundo oferece, embora pareçam atraentes, conduzem a um presente frustrante e vazio e a um futuro de perdição eterna. Como as dúvidas sinceras dos discípulos são um espelho das nossas próprias lutas e como Jesus responde a elas com graça e verdade. O significado profundo e prático de ter Jesus como nosso único caminho para Deus, como nossa única verdade absoluta e como nossa única fonte de vida eterna e abundante. E mais importante, como esta verdade pode não apenas transformar nossa mente, mas transformar nosso coração, nossa vida e principalmente o nosso destino eterno. Por isso, se você se importa com seu destino eterno, se você ama sua família e amigos o suficiente para querer vê-los no céu, se você está cansado de meias-verdades, de promessas vazias, de uma vida sem propósito real e de um cristianismo morno, fique comigo até o final. Esta mensagem pode ser a mais importante que você vai ouvir em todo este ano. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e abra o teu coração, porque Deus tem algo poderoso para falar conosco hoje. E já aproveita, clica no like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque mensagens como esta podem mudar vidas.
A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" de João 14,6 não é apenas mais uma frase bonita para colocarmos em quadrinhos ou para postarmos nas redes sociais. É muito mais que um versículo famoso. É a chave mestra que abre a porta para compreendermos todo o plano da salvação de Deus. Ela revela quem Jesus é e o que veio fazer de uma forma única e insubstituível. É uma bomba espiritual que explode todo o conceito humano de pluralismo religioso. É uma declaração de guerra contra todas as filosofias que dizem todos os caminhos levam a Deus. É a linha divisória entre a salvação e a condenação eterna. Para entendermos a força dessa declaração, precisamos voltar àquela noite. O capítulo 13 de João nos mostra Jesus lavando os pés dos discípulos, uma lição chocante de humildade e serviço que estudamos na semana passada. Mas a atenção está no ar. Jesus anuncia que um deles o trairá. Judas Iscariotes deixou Satanás entrar no seu coração e, consumido pelas trevas, sai para executar o seu plano nefasto, conforme João 13, 21 a 30. O coração de Jesus está angustiado, pois ele sabe exatamente o que está por vir. Cada gota de suor que se tornaria em gotas de sangue, cada chicotada, cada espinho da coroa, cada prego, cada zombaria, cada momento de agonia e o pior, o momento em que o Pai viraria o rosto, porque ele estaria carregado com o meu pecado e com o teu pecado. Consegue imaginar isso? Não dá para não imaginar. É neste cenário sombrio, de despedida iminente e profunda angústia, que Jesus começa seu discurso final nos capítulos 14 a 16. E ele não começa com repreensões ou lamentos, mas com palavras de consolo e esperança. Não se turbe o vosso coração, conforme o versículo 1 de João 14. É aqui, para acalmar o coração aflito de seus amigos e aprendizes, que ele revela sua identidade mais dinâmica como o caminho, a verdade e a vida. E é isto que nós vamos estudar na lição de hoje. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Nosso primeiro tópico nos convida a mergulhar no coração compassivo do Senhor Jesus, que mesmo enfrentando sua própria agonia, prioriza o consolo e a segurança dos seus discípulos. E as promessas que ele faz naquela noite continuam sendo nossa âncora hoje em um mundo à beira do colapso, onde a ansiedade, a depressão e o suicídio atingem níveis alarmantes. O caminho, a verdade e a vida. A resposta divina à angústia humana. Após a lição do lava-pés, Jesus continua seu discurso de despedida. Ele fala sobre ir a um lugar onde eles, por enquanto, não poderiam segui-lo, conforme João 13, 33 a 36. A confusão e a tristeza começam a tomar conta dos discípulos. Eles estavam prestes a perder seu mestre, seu guia e amigo. O chão parecia sumir sob seus pés, como se o mundo fosse desmoronar. Tudo em que acreditavam, todas as suas esperanças e seus sonhos, tudo parecia estar prestes a ser destruído. Você já se sentiu assim? Perdido, sem direção, como se o seu norte tivesse desaparecido? Aquele momento em que tudo parece desabar? Quando o diagnóstico chega, quando o relacionamento acaba, quando o emprego se vai, quando a morte bate a porta, talvez você esteja passando por isso agora. É nesse ponto de desorientação que a pergunta de Tomé se torna tão relevante. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? João 14 e 5. E então vem a resposta que literalmente dividiu a história da humanidade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba a força do eu sou. Jesus não aponta um caminho, ele é o caminho. Jesus não ensina apenas a verdade, ele é a verdade. Ele não oferece apenas vida, ele é a própria vida. Ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida em Deus. Ele é a solução completa e pessoal para a nossa necessidade mais profunda de direção, sentido e conexão com Deus. Não é uma sugestão, não é uma opinião, é uma declaração absoluta do Filho de Deus para mim e para ti. Nós podemos andar no caminho, nós podemos viver a verdade e desfrutar da plena vida que Ele tem para nós.
Consolo num cenário de angústia, a empatia divina na prática. É impressionante notar que, embora Jesus estivesse enfrentando sua própria hora de agonia indescritível, conforme João 12 e 27 e 13 e 21, seu foco principal foi confortar seus discípulos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, conforme João 14:1. Que amor extraordinário! Imagine alguém deixar a sua própria dor de lado para simplesmente sentir a dor do próximo. Só Jesus mesmo para fazer isso. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformado num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso e um final feliz. Mas o que isso significa para nós? Em meio às nossas próprias tempestades e angústias, significa que temos um Salvador que entende a nossa dor. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele conhece nossas angústias, Ele conhece nossas lágrimas, Ele conhece nossos medos e mesmo estando na sua glória celestial, Ele continua se importando profundamente conosco. O mesmo Jesus que consolou os discípulos naquela noite está pronto para consolar-nos agora. Por isso, não pense em desistir e nem em desanimar. Não pense que está no fim. Jesus está contigo, aí onde você está. Nunca pense que você é pequeno demais para Ele. Nunca imagine que Ele está ocupado demais para te ouvir. Porque não importa qual sejam as suas angústias, aflições ou lutas, abra seu coração para que o consolo que só Ele pode dar entre e você possa realmente ser consolado. Ele vê o quadro completo. Ele sabe que mesmo através do sofrimento, Ele está operando um bem maior. Aquilo que parece ser a derrota aos nossos olhos, Ele pode transformar em vitória. O fim trágico pode ser nele um glorioso recomeço. Confie nele. O mesmo Jesus que na véspera da crucificação consolava os discípulos, hoje está aí, ao seu lado, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Que contraste chocante com os líderes deste mundo, não é mesmo? Enquanto políticos, celebridades e até líderes religiosos buscam ser servidos, Jesus, o Criador do universo, busca servir. Enquanto o mundo diz: cuide de si mesmo primeiro, ou quando cair a máscara, sirva-se primeiro. Jesus coloca as aflições e necessidades dos outros acima das suas, mesmo diante de toda a aflição e sofrimento que ele já sabia estar chegando, desde o Getsemane até a cruz. Será que isso mexe com seu coração? Será que faz seus olhos lacrimejarem? Imagine o Criador do universo, das imensuráveis galáxias, preocupado com o conforto, com a paz, com o futuro de um ser minusculamente insignificante como eu e você, como todos os seres humanos. E por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Em um mundo onde o egoísmo impera, onde as pessoas pensam muito em si, Jesus oferece a única paz que excede todo entendimento, uma paz que o dinheiro não pode comprar, uma paz que a terapia não pode produzir, uma paz que os medicamentos não podem fabricar. Uma paz que vem apenas de conhecer o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Uma promessa gloriosa, a esperança inabalável do céu. E o consolo de Jesus não para por aí. Ele nos dá uma promessa que transcende todas as dificuldades dessa vida. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 e 3. Que promessa espetacular para mim e para você. Um detalhe: a casa do Pai é o céu, um lugar real, preparado com espaço abundante, muitas moradas, para todos os que pertencem a Cristo. E a promessa não é apenas sobre o lugar, mas é sobre a presença dele. Ele foi preparar o lugar, ele voltará para nos buscar pessoalmente. O clímax da história não é a nossa ida para o céu, mas a vinda dele para nos levar para estar com ele para sempre. Agora,
Imagine um refugiado que perdeu tudo, sua casa, seus bens, sua segurança. Agora imagine que o rei de uma nação poderosa e próspera envia uma mensagem pessoal. Estou preparando um palácio para você. Em breve virei buscá-lo pessoalmente. Você viverá comigo em segurança e abundância para sempre. Isso mudaria completamente a perspectiva desse refugiado, não é mesmo? Essa é exatamente a promessa que Jesus nos faz. Ele vem buscar-nos para estar para sempre com Ele no lugar que Ele preparou para nós. Imagine a alegria do reencontro, o arrebatamento da igreja, aquele dia glorioso em que ouviremos a trombeta, o Senhor descerá nas nuvens e seremos transformados e levados para encontrar com nosso Senhor nos ares, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Esta não é uma fantasia, é a nossa bendita esperança, conforme Tito 2 e 13. Porém, essa promessa deve moldar a forma como vivemos hoje. Deve nos dar força nas lutas, perspectivas nas perdas e urgência na evangelização. A pergunta é: estamos vivendo como peregrinos aqui, com os olhos fixos na promessa da sua volta, ou estamos tão apegados a este mundo que esquecemos do lar celestial que nos espera? Que falar dessa promessa gloriosa reacenda a nossa esperança e o nosso compromisso com o nosso Mestre, porque Ele está vindo. Nós estamos preparados? Mas alguém pode questionar: como pode-se ter tanta certeza? Esta promessa pode ser sua hoje também, mas apenas se você aceitar Jesus como único caminho, única verdade e única vida. Não existe um plano B, não existe uma rota alternativa, não há outra esperança. A pergunta é: você está pronto a abandonar todos os outros caminhos e seguir exclusivamente a Jesus Cristo? Sua eternidade depende disso. E está nas tuas mãos. Você pode decidir e você pode mudar o seu futuro. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Agora, precisamos ser brutalmente honestos. A caminhada com Cristo não é isenta de desafios. Os próprios apóstolos que conviveram intimamente com Jesus enfrentaram dúvidas, incertezas e até mesmo enganos perigosos. E se não estivermos atentos, podemos cair nas mesmas armadilhas hoje. E precisamos enfrentá-los com a verdade nada diluída da palavra de Deus. Que é para quem? Para nós. A dúvida de Tomé. A sinceridade que busca respostas. Tomé, muitas vezes rotulado injustamente como incrédulo, na verdade representa a sinceridade de muitos de nós. Sua pergunta: como podemos saber o caminho? Não era rebeldia, mas uma expressão genuína de desorientação que muitos de nós sentimos. Ele amava Jesus, era corajoso, mas precisava de clareza. Quantos de nós já não estivemos no mesmo lugar que Tomé, diante de uma encruzilhada na vida, clamando: Senhor, não vejo o próximo passo, mostra-me o caminho. Ter dúvidas não é pecado, o problema não é duvidar, mas permanecer na dúvida ou buscar respostas em lugares errados. Mas a resposta de Jesus a Tomé é a chave: eu sou o caminho. A solução não é um mapa, mas uma pessoa. Ele também é a verdade. Jesus não é apenas parte da verdade, ele é toda a verdade, absoluta, imutável e universal. Em um mundo que nos bombardeia com suas verdades relativas e passageiras, precisamos nos agarrar à verdade que se encarnou. Quando a dúvida surgir, corra para Jesus. Quando você não sabe qual caminho seguir, não busque apenas direções, busque Jesus, mergulhe em sua palavra, busque a sua face em oração. Ele é fiel para guiar os que o buscam de coração sincero. Faça isso, ele sempre está à nossa disposição. As incertezas de Pedro e Filipe, o desejo de ver e compreender. Pedro, sempre impulsivo, questiona para onde Jesus vai, lá no versículo 36 de João 13. Filipe, mesmo após anos de convivência, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, no versículo 8 de João 14. Ambos andaram com Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos e ainda assim não compreenderam completamente quem ele era. Com isto, demonstram uma dificuldade humana comum. Queremos entender tudo, queremos ver para crer, queremos ter provas concretas. Nós vivemos na época da informação. Por que não termos informações completas? Era isso que eles buscavam. Será que também não somos assim?
Há quanto tempo temos frequentado a igreja? Quantos sermões já ouvimos? Quantas Bíblias já tivemos e lemos de capa a capa? E ainda assim, será que realmente conhecemos Jesus? Ou conhecemos apenas uma versão de Jesus que é confortável para nós? Um Jesus que nunca incomoda nossos planos, que nunca questiona nossas escolhas, que nunca exige sacrifício e renúncias? Não somos diferente deles. Queremos sinais espetaculares, revelações detalhadas do futuro, uma compreensão intelectual completa dos mistérios de Deus antes de confiarmos plenamente nele. Queremos tudo explicado, comprovado, detalhado, mas a fé, por definição bíblica, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Dá para crer? Temos que crer, mesmo sem saber o que estamos vendo. A resposta de Jesus a Filipe é um puxão de orelha amoroso, mas firme. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso está registrado no versículo 9 de João 14. Quantas vezes Jesus já se revelou a nós através da palavra? Quantas das nossas orações já foram respondidas? Quantas intervenções divinas não experimentamos? E ainda assim continuamos buscando algo mais. Talvez o problema não seja a falta de revelação de Deus, mas a nossa falta de atenção e sensibilidade espiritual. Precisamos aprender a ver Jesus em tudo que Ele já nos mostrou, na Sua palavra, na forma como Ele age conosco, na forma como amorosamente Ele nos repreende. Ouça esse alerta: é possível estar perto de Jesus e ainda assim estar longe da salvação. É possível conhecer sobre Jesus sem realmente conhecer Jesus. É possível frequentar a igreja vários dias da semana e ainda assim estar no caminho errado que leva à condenação. A resposta de Jesus a Filipe é um tapa na cara do cristianismo nominal. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quantos falam de Cristo? Quantos dizem conhecer Cristo? Quantos têm lido sobre Cristo? Quantos ouvem sobre Cristo e não o conhecem de verdade? Por quê? Simplesmente porque ouvem de um Cristo com o qual não convivem. Mas nós temos hoje a oportunidade de ter uma verdadeira resposta dele, assim como Filipe teve. Estou há tanto tempo convosco, se não me conhecem, passem a conhecer agora. O engano de Judas Iscariotes, a tragédia de um coração duvidoso. E chegamos ao ponto mais sombrio, talvez a história mais trágica da Bíblia, Judas Iscariotes. Um homem que estava no círculo íntimo, um apóstolo, andou com Jesus, comeu com Jesus, viu os mesmos milagres que os outros discípulos viram, ouviu os mesmos ensinamentos, teve os mesmos privilégios, mas não conseguiu interiorizar os ensinamentos de Cristo e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Seu coração nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo. Por isso, vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Que tragédia! Para Cristo? Não, para Judas. Por quê? Porque ele poderia ter sido salvo. Cuidado! A história de Judas é um alerta vermelho para nós todos. É possível estar perto de Jesus fisicamente. É possível estar frequentando a igreja. É possível conhecer a doutrina e ainda assim ter o coração bem longe de Deus. Um coração dominado pela ganância, pela decepção, por uma visão distorcida do Messias. Judas queria um libertador político. Sua visão do Messias restringia as questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana, não um salvador da humanidade. Ele criou um Jesus conveniente à sua imagem. Este talvez seja o maior perigo espiritual dos nossos dias. Criar um Jesus que se encaixe em nossas preferências políticas, sociais ou pessoais. Será que não estamos fazendo a mesma coisa que Judas fez? Será que nós estamos servindo a Jesus exatamente assim? Examine seu coração agora. Que Jesus você está seguindo? O Jesus da Bíblia? O Senhor absoluto, que exige arrependimento? Ou um Jesus light? Um Jesus coach? Um Jesus Papai Noel, que só existe para realizar seus desejos e nunca confronta seus pecados? Um Jesus que dá o que você quer, mas você não segue. Seguir o Jesus errado não é apenas um erro teológico, é um caminho para a condenação eterna
como aconteceu com Judas. Não confunda suas prioridades. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Certifique-se de que seu coração pertence inteiramente ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Muitos estão seguindo o mesmo caminho que Judas, frequentando igrejas que pregam o evangelho sem arrependimento, um cristianismo sem cruz, um Jesus sem senhorio. Isso não é o evangelho. Isso não salva, isso condena, isso leva à perdição eterna. Cuidado! Hoje, você precisa decidir: vai seguir o verdadeiro Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ou vai continuar seguindo uma falsificação que pode levá-lo à condenação eterna? Não há meio termo, não há zona neutra. Ou você está com Cristo ou está contra ele. Você decide. Ou está com caminho, verdade e vida, ou está fora do caminho sem verdade e, consequentemente, está sem vida eterna. Você decide. Caminho, verdade e vida. Agora vamos nos aprofundar no cerne dessa mensagem extraordinária. Jesus não diz apenas que ele mostra o caminho, ou ensina a verdade, ou dá a vida. Ele afirma ser a própria personificação dessas realidades essenciais. E essa afirmação tem implicações eternas para cada ser humano que desafia o espírito relativista da nossa época e pode ser a única coisa entre a salvação e a eternidade no lago de fogo. Eu sou o caminho, a exclusividade inegociável. Ao declarar eu sou o caminho, Jesus está reivindicando ser o único acesso a Deus Pai. Ele não diz eu sou um caminho ou eu mostro o caminho. Note a força do artigo definido o. Não um caminho entre muitos, mas o caminho singular e exclusivo. Ele está usando a linguagem do eu sou. O nome divino representa um título que revela a natureza divina de Jesus, conectando sua identidade à do próprio Deus, conforme Êxodo 3:14. Esta verdade é um escândalo para a mentalidade pós-moderna que prega a tolerância a qualquer custo. É um tapa na cara do pluralismo religioso moderno. É um desafio direto à ideia de que todas as religiões levam a Deus. Pois o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação é vista pelos pós-modernistas como politicamente incorreta? Sim. Como exclusivista? Sim. Como intolerante? Sim. Mas é a verdade que salva, a única verdade que salva. Não tem outra, não tem outro jeito. Agora, para ilustrar isso, imagine que tem alguém em um prédio em chamas. Há apenas uma saída segura. Alguém que conhece o sistema de prevenção contra incêndio do prédio grita, siga-me, eu sei o único caminho que vai nos levar para fora. Seria intolerante da parte dessa pessoa afirmar que há apenas um caminho de escape? Claro que não. Seria a verdade que salva vidas. E é exatamente isso que Jesus está fazendo, oferecendo o único caminho de escape da condenação eterna. Nós aceitamos se nós quisermos. Se não quisermos, rejeitamos ou recusamos. E se recusarmos, a condenação está lá para nós. A Bíblia inteira confirma essa exclusividade. Em Atos 4:12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 10:19-20 fala de um novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do seu sacrifício. Não somos salvos por princípios ou filosofias, mas por uma pessoa, Jesus Cristo, o único caminho. Rejeitar esse caminho não é apenas escolher outra rota. Rejeitar esse caminho é escolher se perder para sempre, é escolher a condenação eterna. Eu sou a verdade. A rocha firme em tempos de incerteza. Jesus não é apenas um portador da verdade, ele é a própria verdade encarnada, conforme João 1:14-17. Em um mundo afogado em fake news, opiniões subjetivas, sua verdade versus a minha verdade, onde fatos objetivos têm menos influências do que apelos à emoção e às crenças pessoais, Jesus se apresenta como a verdade absoluta, imutável e eterna.
inconfundível. Ninguém pode questionar a verdade que ele é. Mas o que isso significa? Significa que tudo que ele ensinou é verdadeiro, que todas as suas promessas são confiáveis, que sua palavra é a nossa bússola infalível e ele é a revelação perfeita do caráter e da vontade do Pai, conforme João 14, 7 e 9. Conhecer Jesus é conhecer a verdade que liberta, conforme João 8 e 32, a verdade que santifica, conforme João 17 e 17, a verdade que nos ancora em meio às tempestades da vida. Por quê? Porque ele é a nossa rocha firme. Somente nele podemos ter certeza do nosso futuro. Estudos mostram que a maioria dos jovens hoje acreditam que não existe uma verdade absoluta, que a sua verdade é tão válida quanto a minha verdade. Este é o veneno mortal do relativismo que está destruindo nossa sociedade e condenando muitas almas ao inferno. Nós vamos deixar isso ou nós vamos pregar a verdade que é Cristo? A questão crucial não é o que é a verdade para mim, estou me submetendo à verdade que é Jesus Cristo? Será que estamos dispostos a alinhar as nossas crenças, os nossos valores, a nossa vida com a verdade revelada na sua palavra, mesmo quando ela confronta a nossa cultura e nossos desejos? Ou preferimos construir nossas vidas sobre a areia movediça das opiniões humanas? A eternidade está em jogo nesta decisão. E está nas mãos de quem? Minha e tua. Decidamos o que nós queremos para o nosso futuro. Ouça-me com atenção total. No tribunal de Deus não importará o que você achou que era verdade. Não importará o que era verdade para você. A única coisa que importará é se você se submeteu à verdade que é Jesus Cristo. Porque no final seremos julgados pela verdade, não pelas nossas opiniões sobre verdade, sobre a verdade absoluta que é Jesus Cristo. E nós temos a oportunidade de crer nele. Cremos ou não, se não quisermos, mas a verdade está aí para todos. Eu sou a vida, a fonte da existência verdadeira e eterna. Finalmente Jesus declara: eu sou a vida. Ele não está falando apenas da vida biológica, bios, mas da vida espiritual abundante e eterna, zoe, que só Deus pode dar. Não uma filosofia de vida, não um estilo de vida, mas a própria essência da vida verdadeira. Ele é a própria fonte da vida, conforme João 1 e 4 e 5 e 26. Em um mundo profundamente obcecado em prolongar a vida física, Jesus oferece algo muito mais valioso: a vida eterna. Não apenas uma existência sem fim, mas uma vida abundante em comunhão com o Criador do universo. Você quer isso? Eu quero. E por querer, eu estou me esforçando para segui-lo. E te convido, vem comigo. Nascemos espiritualmente mortos por causa do pecado. Estamos separados da vida que é Deus, mas Jesus, através da sua morte e ressurreição, venceu a morte e oferece essa vida divina a todos que creem nele. Receber Jesus é receber a vida de Deus habitando em nós através do Espírito Santo de Deus. O mundo busca vida em prazeres passageiros, em sucesso material, em reconhecimento humano, fontes que nunca satisfazem verdadeiramente. Até satisfazem, mas passam. E sempre terminam num vazio e termina com a morte. Jesus oferece a água viva que sacia a nossa sede mais profunda. Ele oferece o pão da vida que nos sustenta eternamente. Ele oferece a vida abundante agora e a vida eterna no porvir. Queremos ou não queremos? Eu posso testemunhar sobre isso. Não há nada neste mundo que se compare com a vida que encontramos em Jesus. É uma vida de propósito, de paz, de alegria, de comunhão com Deus, mesmo no meio das lutas. E esta vida está disponível para você hoje. Basta crer e receber aquele que é a vida abundante. A escolha diante de você hoje não poderia ser mais clara e mais urgente. Vida ou morte, verdade ou mentira, o caminho de Deus ou o caminho da destruição. Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, está de braços abertos, prontos para recebê-lo. Mas você precisa vir exclusivamente por ele. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra esperança de salvação. Somente Jesus. Mas eu virei por quê? Aí eu vou porque eu quero a cura da enfermidade? Não. Eu vou porque eu quero ser abençoado? Não. Eu vou porque eu quero solução de um problema? Não. Eu vou porque eu quero seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando? Para sempre. Até o final da minha vida. Porque a promessa da vida eterna é para aqueles que perseverarem até o fim.
Chegamos à conclusão do estudo sobre a declaração mais essencial de Jesus. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida não é apenas uma questão doutrinária, é a chave para uma existência transformada. Nesta aula, vimos como Jesus, em seu momento de maior angústia, ofereceu consolo e promessas eternas a seus discípulos. Exploramos as dúvidas e incertezas que eles enfrentaram e que nós também enfrentamos. Vimos que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que Ele é a verdade absoluta que nos liberta do engano e nos guia em segurança, e Ele é a vida abundante e eterna para preencher o vazio do nosso coração. Como escreveu o teólogo William Hendrickson, esses três conceitos são ativos e dinâmicos. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão com Deus. Não são conceitos abstratos, são realidades transformadoras que podem mudar o seu destino eterno hoje. Mas essa verdade exige uma resposta. Não podemos ficar indiferentes diante de uma declaração tão radical e de implicações eternas. A pergunta que ecoa desde aquela noite em Jerusalém até hoje é: o que você fará com Jesus? Já sabe o que você vai fazer? E o que você quer fazer contigo? Vai continuar tentando encontrar seu próprio caminho? Construir sua própria verdade? Buscar vida em fontes vazias? Ou se renderá hoje ao único que pode verdadeiramente te salvar, libertar e satisfazer a sua alma? Se a tua vida terrena se findasse hoje, você tem certeza absoluta do seu destino eterno? Não se engane, não adie. Hoje é dia de salvação. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se nunca o reconheceu como seu único caminho, sua única verdade e sua única vida, eu quero convidar você a fazer isso agora mesmo. Onde quer que você esteja, não importa o que você fez, Ele te ama. Ele morreu por você e está de braços abertos esperando por você. Repita comigo, sinceramente e de coração: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Preciso de Jesus Cristo, teu Filho, na minha vida, pois somente através dele eu sei que eu terei a salvação, porque ele é o único caminho, é a única verdade, e somente nele eu conseguirei ter a vida eterna. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, seja batizado e comece a crescer no seu relacionamento com Cristo. E para você que já é crente, mas talvez estivesse desviado, retorne hoje ao caminho do Senhor. Reafirme seu compromisso com a verdade. Busque viver a vida abundante que somente Ele oferece. Esta mensagem é poderosa demais para ficar guardada. Concorda comigo? Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu amém nos comentários se Jesus é seu caminho, verdade e vida. Curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais almas. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aulas transformadoras. Deus te abençoe. Fique com Deus. Querendo Deus, na próxima semana nós voltamos.